Calcule as derivadas das funções abaixo. Então, na letra A, nós temos f de x igual a 4 elevado na x. Em cada alternativa, cada letra, nós temos aí uma função. Basicamente, esse exercício é para explorar, né, aquelas diferentes derivadas, né, ou diferentes regras de derivação que nós aprendemos durante essa semana, tá bom? Então, vamos aplicar, né, tem aí em suas mãos a tabela, tá bom? Lembrando que não é feio, né, agora ter essa tabela, porque nós aprendemos pela definição como calcular o limite. Depois, basta você ou se lembra, né, da regra de derivação, aplica diretamente, ou consulte a tabela, tá bom? E eu vou colocar aqui as fórmulas só para a gente lembrar, tá bom? Então, a derivada dessa letra A, eu vou colocar aqui nesse cantinho as fórmulas que a gente vai utilizando, tá? Quem sabe possa repetir, daí a gente já tem ela aqui anotado, tá bom? Então, essa primeira é o seguinte, nós temos aqui uma função y igual a na u. Como assim a na u? U vai ser o nosso x e o a é a base dessa potência aqui, certo? E a derivada, nesse caso aqui, que é a nossa y', é dado por tá? A na u. Vai ser a elevado na u, você repete a potência, multiplica pelo ln da base, ou seja, ln de a, e multiplica pela derivada do u, que na verdade vai ser a derivada do expoente, né? Nesse caso, a derivada de x. Então, observa só como que fica essa derivada sabendo da regra de derivação. Vou fazer aqui de verde, tá bom? Sempre lembrando, né, que y é uma f de x, tá? Isso tem que deixar bem evidente aqui nos estudos. Quando você utiliza f de x e y, são nomenclaturas que representam funções, certo? Então, aqui nós vamos ter f' de x igual. Perceba que o nosso a é o 4 e o nosso x é o u. Então, vou ficar aqui com a na u, ou seja, 4 na x, que multiplica ln de 4 vezes a derivada de u. Quem é o meu u? Meu u é o expoente x. Qual é a derivada de x? É 1. Então, se você observar, nós temos aqui f' de x igual a 4 na x vezes ln de 4, tá bom? Aqui você até poderia colocar esse 4, fatorar em 2 ao quadrado e jogar para frente e só colocar como ln de 2, tá? Como assim, professor? Não entendi. Bom, você sabe que 4 é um quadrado perfeito, né? Então, esse 4 aqui, a gente pode entender ele assim, como ln de 2 ao quadrado. Bom, quando o nosso logaritmando é uma potência, esse 2 pode vir para frente do ln. Então, talvez possa aparecer na resposta algo do tipo assim, f' de x igual a 2 que multiplica 4x ln de 2. Também não vai estar errado, tá bom? Porque esse 2 aqui veio para frente, certo? Então, aí são duas formas de mostrar a resposta, né? Obviamente que isso é apenas uma questão de modelo, né? De colocar em um formato diferente, mas não que as respostas vão estar erradas, né? Basta você optar sempre por fazer de um jeito e tudo bem, né? Depende muito também do que o professor cobra, né? Tem uns, por exemplo, o meu era muito rigoroso, não deixava a gente mostrar nesses casos aqui um ln de 4, porque poderia aí transformar isso em 2 ln de 2. Tudo bem, né? Cada um com seus problemas aí. Vamos para a questão B, tá? Então a resposta aqui vocês escolham, tá, pessoal? Eu não sei qual que vai aparecer no gabarito, mas uma dessas duas estão corretas. Na questão 2, nós temos f de x igual a log de x na base 2, certo? Log de x, então a gente vai pensar assim, eu tenho uma função y do tipo log de a de u. O u sempre representa, né, a nossa variável da função, tá bom?
E a derivada disso daqui vai ficar o seguinte, vai ficar y' igual ao linha sobre u vezes log, tá? Aqui, se eu não me engano, é log de A log de E na base A. Talvez, né, possa aparecer no seu formulário de derivadas uma expressão diferente, mas eu já vou explicar. Por quê? Esse log de E, opa, desculpa, log de E, mas eu botei o E errado, né? Log de E na base A, nós podemos trocar a base e colocar tudo na base E, mudança de base, né? Ou seja, então vai ficar log, vou trocar tudo para base E, então ficou E na base E sobre log de E de A, certo? Troquei de base. Antes meu logaritmo era base A, agora base E, base neperiana, né? O que acontece? Quando eu tenho log de E na base E, isso daqui é 1. Lembra, né? Quando a base é igual ao logaritmando, a resposta desse log é a unidade. E quando eu tenho o logaritmo na base neperiana, isso aqui trata-se do nosso famoso ln. Então, se eu tenho log de A na base E, na verdade é ln de A. Então, essa expressão toda ela pode ser simplificada como 1 sobre ln de A. E talvez possa aparecer aqui para você, embaixo, aqui ó, no denominador, e já podemos até alterar, porque eu acho que fica uma forma mais bonitinha. Podemos então colocar essa expressão toda multiplicada por 1 dividido por ln de A. E daí vai ficar U' sobre U na ln de A. Ok? Então, vamos aplicar essa ali que eu acho que fica melhor. Eu acabei colocando aquela dali só para dúvida, né? Porque tem gente que às vezes acha assim, ah, mas o meu formulário é diferente. Na verdade não é diferente, tá? O cálculo, pessoal, ele se utiliza muito desses artifícios assim, né? Dessas, digamos, essas expertises de você sempre simplificar ou tratar uma função de outro jeito, mas que você tem que ter esse domínio, essa manipulação algébrica muito forte, para que você não se deixe levar por casos como esse, tá bom? Achando que não é aquela porque aprendeu de outro jeito, então tome cuidado, tá bom? Na matemática muitas coisas parecem ser diferentes, mas no fundo não são, tá? Vamos na letra B, então. Já encontrei então a minha derivada. Minha derivada eu vou usar essa daqui, certo? Então, o meu U é o x e o meu A é o 2. Então, f' de x vai ficar U' sobre U. Quem é o meu U'? É a derivada de x. A derivada de x é 1. Embaixo eu repito U, que é o x, e multiplico por ln de A. Meu A é 2, então vai ficar ln de 2. Pronto, tá aí. Essa é a resposta da questão B, tá bom? Essa é a derivada. Letra C é bem interessante, né? Nós temos aqui uma função que é um quociente, tá? E existe uma fórmula para isso, tá? Então você tem uma função que é do tipo U dividido por V. U e V são funções que dependem de x. E a derivada para esse tipo aqui é o seguinte: eu derivo U, multiplico por V, subtraio a derivada de V por U e divido embaixo por V ao quadrado. Ok? Então, U é a função que está no denominador e V a função que está no... Perdão, U a função que está no numerador e V a função que está no denominador. Então, perceba, eu vou fazer um cálculo aqui embaixo, mas depois eu coloco a resposta aqui. Então, o meu U, como eu disse para vocês, é o numerador. Então, é a função ln de x. Preciso calcular a derivada de ln de x. Derivada de ln de x, eu vou derivar o logaritmando e dividir por ele. Então, qual é a derivada de x? 1. E divido por x. Então, a derivada de ln de x é 1 sobre x. Depois eu vou calcular o v.
Lembra que o v eu disse para vocês que era o denominador, que no caso aqui é a função x. E qual é a derivada de x? 1. Muito bem, então agora é só aplicar essa regrinha aqui. Vou trocar aqui de cor, vou botar verde. Então, f' de x aqui vai ser, ó, u' vezes v. Então, u' está aqui, eu vou multiplicar por v. 1 sobre x, que multiplica x, menos v' que multiplica u. Então, v' vai multiplicar 1. Então, 1 vezes ln de x. Isso tudo está sendo dividido por v ao quadrado. Lembra que v é x, então vai ficar x ao quadrado. Aqui podemos fazer algumas simplificações, né? Ó, esse x cancela com esse x e deu. Então aqui nós vamos ter f' de x igual, aqui em cima sobrou 1, menos 1 vezes ln de x é o próprio ln de x. E eu vou dividir isso por x ao quadrado. Muito bem, então aqui está a derivada da letra C. Ok? Deixa eu pegar minha borracha aqui para apagar esse rascunho que eu fiz. Então aqui nós vimos um caso de derivada quociente. Tá? Na letra D, deixa minha caneta voltar aqui. Espera aí que ela deu uma pausada aqui. Deu uma pensada. Vamos, canetinha, volta. Ah, voltou. Desculpem aí o delay. Opa, agora voltou. Letra D, então. Eu tenho x ao cubo vezes ln de x. Então aqui eu tenho um produto de duas funções. Na letra C era uma divisão, né, o quociente. Agora é um produto. Existe regra para isso, professor? Existe. Tá? Então se você tem uma função y que é o produto de u vezes v, a derivada desse tipo de função é a seguinte. A regra, né? U' vezes v mais v' vezes u. É o denominador do quociente, só que com sinal positivo. Perceberam isso, né? Muito bem, então o que a gente vai fazer? Encontrar as derivadas das funções u e v. Então eu vou chamar de u quem? Pode ser o primeiro fator, né? O primeiro fator aqui é x ao cubo. Bom, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Essa derivada é a mais simples, vocês já estão ligados, né? A derivada de v, que nós vamos chamar o v de ln de x. Pena que eu apaguei, né? Mas nós já calculamos na letra C também. Lembra que é 1 sobre x. Eu derivo x e divido por ele. Derivada de x é 1, divido por x, fica 1 sobre x. Ok? Muito bem, então agora a gente vai aplicar a regra. U' vezes v. Então, U' vezes v. 3x ao quadrado. Só deixa eu colocar f de x aqui na frente. F' de x, na verdade, né? 3x ao quadrado vezes ln de x mais v' vezes u. O meu v' é 1 sobre x e eu vou multiplicar por u, que é x ao cubo. Muito bem, então agora eu posso apagar inclusive essa parte aqui embaixo, que nós já utilizamos. Tá bom? É importante que você deixe aí no seu caderno essa parte aqui do ladinho, né? Eu porque quero economizar espaço aqui, certo? Podemos fazer algumas simplificações? Sim, né? Podemos cortar esse x aqui do denominador com um x aqui que vai ficar expoente 2, tá bom? Então, nós vamos ter aqui f' de x igual 3x ao quadrado ln de x mais x ao quadrado. Ok? Então, essa é a derivada. Até poderia colocar esse x ao quadrado em evidência. Então, uma outra forma de aparecer isso daqui é assim. Eles vão colocar x ao quadrado em evidência
Então vai ficar 3ln de x mais 1. Então pode aparecer assim também, tá bom? Vamos então para a última, né? E a última vocês já perceberam aqui, né? Também trata-se de um produto de funções, tá? Tanto x na quarta quanto e na x dependem de x, então aplica-se essa mesma regra que acabamos de utilizar. Só precisamos então calcular a derivada de u e a derivada de v. O meu u então vai ser o primeiro fator, que eu vou utilizar aqui o x elevado na quarta potência, e o meu v é o e elevado na x. A derivada de u, esse 4, né, vem para frente e o expoente diminui 1. Então, 4 menos 1 dá 3. 4x ao cubo. Derivada de v, essa eu acho que a gente não aprendeu ainda, mas é bem simples, tá? Se eu tenho uma função, então eu vou colocar aqui. A minha função é do tipo e elevado na u. A derivada desse tipo de função vai ser próprio e elevado na u, que multiplica a derivada de u. Nesse caso, nós vamos ficar com nossa função y, né, é e elevado na x, então repete o e elevado na x e multiplica pela derivada de u. O meu u é o x, derivada de x é o próprio 1. Então, na verdade, eu nem preciso colocar aqui, porque 1 vezes e na x fica o próprio e na x, tá bom? Então, finalizando aqui, vamos colocar então, colocar a resposta. Lembrando da regra, u' vezes v, então vou pegar o' e multiplicar por v. Então, 4x ao cubo vezes e elevado na x, mais v' vezes u. Então, v' vezes u. X na quarta vezes e na x. X na quarta e na x. Muito bem. Pode aparecer outra resposta? Pode. Pode aparecer, inclusive, mais de uma resposta, tá? No entanto, podem aparecer outras respostas, colocando alguns termos em evidência. Então, podemos colocar inicialmente aqui o e na x em evidência. Então, podemos encontrar a seguinte expressão. 4x cubo, que foi o que sobrou, né? Mais x na quarta. Mas também pode ter outro caso, em que, além de colocar o e na x em evidência, vamos colocar e na x em evidência junto com o x ao cubo. Então, aqui vai ficar 4 mais x, certo? Então, aí há diferentes formas de você mostrar, né, a resposta final dessa derivada, certo? Para mim, qualquer uma das três está correta, né? Depois desse primeiro passo aqui, tudo que for a mais é um simples recurso de sofisticar a resposta ou chegar em determinado enunciado, né? Porque às vezes pode ter uma questão dessa com muitas alternativas para assinalar. E certamente a alternativa pode brincar com a nossa imaginação e colocar qualquer uma dessas aqui, certo? Então fiquem atentos, sempre tentem simplificar ou modificar a expressão quando é possível colocar algo em evidência, quando é possível simplificar um logaritmo, uma coisa assim, tá bom? Com isso, então, finalizamos o exercício.